Esse programa é imperdível, porque nós vamos falar coisas que o pai ele tem que estar atento às mudanças do comportamento do filho. Pai, o que nós vamos falar aqui é muito útil para você. Nós vamos ter duas pessoas que vão abrir a sua alma, o seu coração. É a Cláudia Neves, que é terapeuta do Amor Exigente, e o Ronaldo Riceto, que é um voluntário e um batalhador do Amor Exigente. Então, o pai precisa ficar atento a quê? Como é que nós vamos ficar atentos? Como é que a droga surge na vida de uma pessoa? Como é que ela entra? Como é que você percebe? Sabe qual é o grave? Geralmente, os pais vão ter conhecimento 2 anos a 3 a 5 anos depois da primeira experiência. O pai não percebe, ele está desatento, ele não lê, ele não vê. Não... Então, a mudança do comportamento, às vezes ela é brusca, mas o pai não se liga no problema droga. E como é que faz, Cláudia, para a gente ficar esperta? Porque depois eu quero a opinião do Ronaldo Riceto. Como é que a gente fica esperto nessa situação? É prestar atenção nos alertas, né? Eles estão aí e ler livros, procurar se informar sobre o assunto. Porque sem tudo isso, eu não consigo diagnosticar se ele está em uso, bem como ele está. Então, por exemplo, a gente imagina que o olho vermelho vai ficar o olho... mas não é que o olho vai ficar vermelho, ficar vermelhão o olho, não é isso que vai ficar. Ou um tomate aqui, 2 tomates, meu filho está usando droga. Não é assim. Não é. E o senhor comentou uma coisa, coronel, eu queria até complementar, uma liberdade de complementar. O senhor falou que leva 2 anos, quanto é? De 2 a 5 anos. Entre 2 e 5 anos para o pai, depois da primeira experiência do filho, para o pai tomar conhecimento. Então, e eu vou completar que é o seguinte, a história para nós do Amor Exigente mostra que às vezes leva de 2 a 5 anos para descobrir efetivamente o que está acontecendo e mais 2 anos para tomar uma atitude. Porque como a pessoa chega doente, que o pai também está doente, que a dinâmica da doença é muito forte. O rapaz está doente, a menina está doente, o pai fica doente, a família fica doente. Então ele demora para descobrir que está acontecendo alguma coisa e depois que ele descobre, ele tem que primeiro ficar melhor, ele tem que se curar da doença dele, da codependência, para aí ele conseguir tomar atitude. Então, às vezes, essa brincadeira pode levar até 7 anos para que a gente possa trabalhar pela saúde daquela pessoa. Nós estamos falando com alguém que pode nos falar disso porque sentiu isso na pele, na alma. Com certeza. Eu tive uma experiência na minha vida. O meu filho, ele passou por um processo que é o da dependência química, ele ficou alguns anos usando a droga, e o processo inicial não foi uma coisa assim que saiu usando, não. Não é que um dia ele saiu usando, não. Algumas coisas foram acontecendo, e a gente, na ignorância, no orgulho, a gente não vai tentar descobrir por que está acontecendo isso, por que a pessoa está agindo assim, o assado, e você vê que a dinâmica da droga vai entrando na vida da pessoa. Né? E o importante é você perceber cada sinal. Eu lembro de um sinal muito claro para mim, particularmente, pode ser até que ele, de uma forma ou outra, não aceite isso, mas uma vez eu cheguei em casa e eles tinham, toda a turminha deles, cheirado cola. Escola sapateira, escola, e estava todo mundo caído na sala. Então, aquele momento é um momento que você pensa, alguma coisa está errada. Por que meu filho está fazendo isso ou aquilo? Então, os pais, às vezes, recebem sinais e não se atentam a esses sinais. Eu tinha que, talvez, naquele momento, conversando com minha esposa, falar, vamos, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Por que ele está indo mal na escola? O que está acontecendo com ele? Por que ele está... Né? Então, eu acho que os pais precisam estar atentos, buscar orientação. Pai, isso que ele está falando, ele está abrindo o coração e a alma dele para você. Mas isso que nós vamos tratar aqui é da maior importância, pai. A Cláudia sentiu isso na alma, no coração. Sim. Foi com os seus filhos o problema? Sim, eu tenho 4 filhos e 2 deles desenvolveram a dependência química, né? E o Ronaldo falando aí, me veio aqui um sinal. Eu tinha uma conta, né, na mercearia, e um dia o rapaz me chamou e falou que tinha mais de R$500 em Trident. Em menos de um mês. Como assim, Trident? Então, assim,
algo está errado, família. Não é porque não ia ter lá não é uma biqueira para ter R$500 em droga. Era Trident. Mas aquele Trident era transformado em droga. Que ele pegava e fazia um produto na escola de venda para adquirir o dinheiro para comprar a droga. Pai do céu. Trata chiclete. Ele comprava chiclete. E aquele chiclete, olha que detalhe, pai. Isso aqui tinha que passar em rede. Pai, o chiclete, ele transformava aquilo e trocava por droga. Olha o alerta dela. Não foi a mudança brusca no comportamento do filho que era o teu, para você ficar atenta. Porque ele não estava com o olho vermelho para você. Não. Essa mudança brusca. Eu tenho no meu livro 22 itens que nós vamos comentar. Por exemplo, irritabilidade sem motivo aparente e explosões nervosas. Sim. Muitas vezes você confronta a pessoa e a pessoa, como ela já está meio no desequilíbrio, ela já vem e agride você verbalmente. Nunca houve agressão física, mas um bate-boca. E você fala, nossa, mas será que precisava ter esse bate-boca por causa de um assunto tão... Mas é porque a pessoa já começa a perder o controle da sobriedade dela, coronel. Depois ele diz assim, inquietação motora. O jovem se apresenta impaciente, inquieto, irritado, agressivo e violento. Acontece isso? Acontece. E eu ainda digo mais. Principalmente quando ele está sem o uso. Sem o uso. Ele precisa usar, porque o corpo já está dependente, para dar uma estabilizada naquele corpo que precisa da droga. Então, ele fica muito irritado quando ele precisa usar e, muitas das vezes, não tem o dinheiro, não conseguiu a droga. É o momento que ele fica mais irritado. Normalmente, eu sempre pensava, ele cometeu um delito porque ele estava em uso. A maioria das vezes, a hora daquele delito é a falta do uso, a falta da droga. É a hora que você tem que avaliar, porque ele pode entrar em depressão, sim, estado de angústia, sem motivo aparente. Sim. Sem motivo aparente. Mas tem uma coisa que surge na droga, é a queda do aproveitamento escolar. E isso é uma das coisas que a gente precisa... Porque não vamos dizer também, seu filho caiu o aproveitamento, ele está usando droga. Não é isso. Mas são sinais que a gente tem que... Por que ele está... Porque uma coisa puxa a outra, coronel, entendeu? Tem que ser combinado, é um conjunto de sintomas que vão se... Claro, não é porque ele vai mal que ele vai usar droga, mas é porque ele vai mal, a autoestima dele vai cair, ele vai começar a buscar algumas coisas que compensem o prazer, isso tudo tem a ver. E a insônia rebelde que acontece, por que ele dorme mal? Porque a droga vai afetar os centros do sono, e como é que é? Tem caso de insônia rebelde também? Muito, muito. Lá em casa, o meu primeiro filho... eu chegava e tomar água, porque minha casa é sobrado. Quando eu descia, ele estava rodando de madrugada na sala. Rodando. Eu falava, nossa, alguma coisa está estranha. Que foi? Me olhava assim, com o olho estalado, mas eu não sabia o que era. Eu só falava, nossa, esse menino está muito estranho. Ficar aí vendo televisão e jogando videogame a madrugada toda. Ele falava que não tinha sono. São sinais, coronel. Esses são sinais, e muitas vezes nós, como pais, entramos num processo de negação. Esse é outro processo importante. A gente fica negando. Não é comigo. Na minha casa, não sei o que lá. E quando a gente se antecipando, teria evitado tantas coisas. Não quero dizer que seria diferente, mas você teria dado um passo a mais. Você sabe que também o que o pai precisa ficar muito atento é com o isolamento. O jovem se recusa a sair do seu quarto, evitando contato com amigos e familiares. Isso acontece? Muito, muito. Não vai mais para festa nenhuma de família. Sempre está com uma dor de dente, dor de cabeça, cansado, o pessoal é chato, aquela tia não dá certo ficar naquele local, os primos não são agradáveis, enfim. Nenhum local mais familiar tá bom para ele. Esse programa, né? pai, é um programa... Presta atenção, são pequenos detalhes, porque você não... e o pai, ele não é agradável saber disto, mas precisa saber. Precisa saber. No Amor Exigente, a gente tem um princípio, o 6º princípio, que fala comportamento dos pais afeta os filhos e dos filhos afeta os pais. Se isso acontecesse com um pai
que não tivesse conhecimento do que está acontecendo com seu filho, mas ele se sentisse incomodado com o comportamento dele, esse incômodo faria com que ele tomasse uma atitude e tentar descobrir por que o filho dele está daquele jeito. É que hoje em dia a vida é uma loucura mesmo, Coronel, mas as pessoas vivem num estágio de voando baixo, vamos dizer assim. Existe uma mudança do comportamento dele dormir de dia e ficar acordado à noite? Sim, sim. Para mim é um dos sinais mais evidentes, né, de uso, porque se ele não trabalha à noite, ele tem que dormir à noite e estudar e ter seu rendimento de dia. Se isso não está acontecendo, é um sinal de alerta. Com certeza. É por aí, Ronaldo? É por aí. E muitas vezes, né, Coronel, eu mesmo tenho... a minha experiência foi que meu filho ficava a noite toda rodando por aí, no uso, e eu ficava esperando ele. E quando ele chegava em casa, às vezes de manhã, eu não tinha dormido, e eu esperava ele chegava, eu acolhia meu filho, feliz por ele ter voltado, ajudava ele a tomar banho muitas vezes, punha ele na cama e ia trabalhar. Quer dizer, eu acabava com a minha saúde para agradar o meu filho. Que idade ele tinha? Ele começou com uns 19, 20 anos. Você entende, pai? Esse sofrimento, tudo isso é que nós estamos... Essa é a intenção do nosso programa, é a intenção da Cláudia, é a intenção do Ronaldo, é trazer esse conjunto de informações para você. Porque eles podem até achar que esses malditos que acham que tem que liberar maconha, liberar droga, isso não cria problema nenhum. Pelo contrário, a maconha pode desenvolver... Esquizofrenia. A esquizofrenia, né? Eu tenho um filho que ele desenvolveu a esquizofrenia pelo Por uso causa da maconha. Sim, sim. Gente, para com isso. Gente, é mãe que está falando, pelo amor de Deus. Mãe, falando que o seu filho desenvolveu esquizofrenia por causa da maconha. Você quer mais ainda? Você quer mais ainda, pai? Poxa vida, hein, Ronaldo? Olha, eu até fecharia um pouco nisso aí do sofrimento, né? Eu tive a sorte, vamos dizer assim, que nós de alguma forma atuamos em cima do processo e ajudamos. O meu filho está limpo há 7 anos já, Coronel. Ele é um grande cara, um guerreiro, trabalhador, tal, mas foram anos de luta. Mas eu tenho um amigo que não teve a mesma sorte. E ele teve o problema durante a juventude, como eu. Eu fui para a faculdade, ele foi para outra faculdade e começou a usar drogas. Ele ficou na esquizofrenia tão grande que, quando eu o encontro, ele lembra do Roninho, que era eu, na idade dele. Mas o Ronaldo, ele olha para mim e não sabe quem eu sou. Quer dizer, a tristeza de olhar para o meu amigo de infância, e saber que ali está o meu amigo, mas não está o meu amigo. E os pais só vão perceber isso na hora que a desgraça estiver dentro de casa. Gente, lógico, se você estivesse no programa à tarde, faz fofoca, estivesse num outro programa, nosso programa é sério, é o programa da família, é o programa que traz informações. Não é o programa para estourar de audiência, mas é o programa para você ouvir, assistir e gostar. Nós vamos voltar depois desse intervalo comercial para você entender mais coisa de como orientar os filhos, o que falar para os filhos. É um assunto importantíssimo. Nós voltamos já já. Amor Exigente, um extraordinário programa que salvou a minha vida. Amor Exigente tem uma função fantástica. Um programa que reestrutura as famílias, um programa que busca que cada um de nós fique cada vez melhor. Prevenção com amor exigente, para que só coisas boas aconteçam. Está convidado. Você acha que um alcoólatra que bebe 1 litro de pinga por dia merece esse troféu? Você daria a ele? Eu vou convidá-lo para se emocionar comigo nesses próximos 2 minutos e ver um soldado da Polícia Militar com este problema, e graças a Deus eu pude ajudá-lo, eu pude recuperá-lo, e este homem vai receber este troféu depois de 43 anos sem uma gota de álcool na boca. Se emocione comigo.
foi uma alegria estar hoje aqui na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Esse local onde eu, em 1954, entrei como cadete e aqui fiquei meus 5 anos para ser oficial da Polícia Militar. Hoje, na formatura geral, cujo comandante é o Coronel Celso, eu pude participar dessa solenidade e entregar ao primeiro sargento Heraldo Serpa um troféu daquele homem que eu era comandante e que começou a beber na viatura de tático móvel. Ele levava um garrafão com 5 litros de pinga, ele enchia com um funil, levava para casa e bebia. Este homem, que tinha 4 internações no Hospital Militar, este homem hoje recebeu das mãos do Coronel Pereira, juiz do Tribunal de Justiça Militar, do Coronel Flamarion, representando a Associação dos Oficiais da Ativa da Polícia Militar, o troféu 43 anos, o primeiro sargento Heraldo Serpa, com 14 netos, vários filhos, e ele hoje pôde dizer, chorar de emoção e me dizer: coronel, eu tenho muito a agradecer a Deus e abençoar o senhor. Eu é que fico feliz por Deus ter me dado o dom de poder salvar vidas e orientar os nossos filhos. Nós estamos aqui falando sobre como é que um pai pode orientar o filho e ficar atento com o comportamento do filho, porque a droga, o pai só vai saber que o filho está usando geralmente de 2 a 5 anos depois da primeira experiência. Daí ele já está atolado na droga. Porque a droga, ela não grita. Ela entra de leve, ele começa usando de vez em quando, depois vai se instalando a dependência, daí é todo dia, daí da maconha para ir para a cocaína é uma questão de tempo, daí entra o crack. Mas nós temos que ficar atentos, porque vai acontecer o seguinte: desaparecimento de objetos de valor, de dinheiro, ou ainda incessantes pedidos de dinheiro. O jovem precisa, a cada dia mais, a fim de atender as exigências e exploração de traficantes para aquisição das drogas que lhe causaram a dependência. É assim, Cláudia? E como é, né? Eu falo que até hoje eu levo minha bolsa para o banheiro, às vezes ela nem tem dinheiro. Por quê? Porque eu fui roubada, né? Então, essa é a verdade. E eu lembro da história do cofrinho. Tínhamos um cofrinho enorme em casa que todos guardavam para, no dia da viagem de fim de ano, aquele cofrinho ser aberto para a gente fazer algo. E quando nós abrimos o cofrinho, tinha muitas pedras dentro com moedinhas de 5 centavos somente. A Cláudia Neves, ela é da Regional de Guarulhos do Amor Exigente, é a responsável por lá. E o Ronaldo Risseto é um voluntário... Eu sou coordenador do grupo Cidade Ademar, coronel. Cidade Ademar. E nós estamos ali. E esse negócio de desaparecimento de objetos de valor, ele pedir dinheiro, porque é muito para... Não, uma das experiências que todos os pais enfrentam é assim: roubaram o meu chapéu, meu boné, né? Roubaram o boné. Então, pô, filho, coitado, vou lá, compro o boné de novo. Aí, depois de alguns dias, roubaram o meu boné. Ou roubaram o meu tênis. Ou roubaram, sim. E quando você vai ver, na verdade, a pessoa está trocando aquilo, né, pela droga, está transformando aquilo em dinheiro e vendendo e fazendo droga. Então, essa é uma estratégia que eles têm e que os pais devem ficar alertas. Se a pessoa se roubaram o celular dele, roubaram o meu celular, aí você vai e compra um celular novo. Então, a importância do sinal. Quando a gente fala disso, de sinais, eu queria comentar, coronel, aqui nós temos o Amor Exigente, com uma revista maravilhosa. A revista E é uma oportunidade dos pais de conhecerem um pouco mais esses sinais. Porque, através dessa revista, os voluntários conversam, através dessa revista, contando experiências. E, nessas experiências, a gente consegue dizer o que aconteceu, como você pode fazer atitude, que atitude você precisa ter. O pai tem argumentação para o filho, para falar com ele. Filho, olha que interessante, eu recebi essa revista, olha o que eles falam aqui. E conversar. Aliás, coronel, desculpa, aproveitando, como é que você torna um ambiente seguro?
sendo assertivo. Tem uma piada que contam que é assim, o pai chama o filho para conversar e fala, filho, um passarinho me contou que se você está fumando maconha. Aí o garoto vira para ele e fala assim, pai, quem fuma maconha é você que fala com o passarinho. Certo. O que é isso? Assertividade. Se você não tem assertividade com o seu filho e falar, meu, você está fumando maconha, eu descobri através disso, porque você tem que ser claro com o teu filho se você quer que ele seja claro com você. E esse é um fator de proteção que os pais às vezes têm dificuldade, com medo que ele vai deixar de me amar. Ele já não te ama. Você pode estar certo disso. Aliás, você tem que querer respeito do teu filho antes de amor. Se você quiser amor antes de respeito, você olha essas famílias que a gente vê hoje, essas crianças, que não têm respeito nenhum pelos pais. Nós estamos falando com um pai que teve isso na alma e estamos falando com a Cláudia que teve esse problema na alma. E o que eles estão deixando, um dos sintomas que eu estou aqui do meu livro, eu estou lendo para nós comentarmos, é que as más companhias que o iniciaram no vício passam a fazer parte da vida dele. Com certeza, aqueles amigos que não são do uso não fazem mais parte do círculo de amizade. Começa a ter uma mudança, né, de amigos, né? E aqueles amigos são iguais o meu filho. E eu começo a colocar a culpa no amiguinho, não enxergando que meu filho é igual a ele. Então, antes de eu falar do filho da vizinha, vamos prestar atenção nesses sinais de alerta, que é a mesma coisa que o vizinho está fazendo, o seu filho também está fazendo. E né? o mais interessante é que a gente fala, meu filho anda com más companhias. Quando, na verdade, as más companhias é ele mesmo. São o meu filho. Porque a gente nunca quer aceitar que o problema está dentro da nossa casa. Olha, isso aqui é de uma gravidade incrível por uma razão. Nesses 50 anos lidando com drogados, 35 anos na Polícia Militar, eu nunca soube de uma pessoa viciada por um traficante, que pegou o revólver, botou na cabeça da pessoa e falou, cheira essa carreira de cocaína, senão você morre. Fuma esse cigarro de maconha, senão você... Não. É pelo melhor amigo, pelo namorado, pelo colega, pelo companheiro. Sim. Então, se você não orientá-lo para dizer não nesta hora, porque olha o que acontece, a droga vai alterar o relacionamento do usuário com amigos, familiares, no trabalho e na escola. Daí, por isso que esses sinais são importantes, para orientá-lo. Sim. Porque, veja, por exemplo, perda do interesse... Ele perde o interesse por atividades corriqueiras como esporte, Sim. passatempo. Sim, a primeira coisa, né? Não joga mais futebol, não vai mais na natação, tudo passa a ser chato. A professora fez alguma coisa para ele, na aula de judô aconteceu alguma coisa, então vai perdendo o interesse total com tudo que é saudável, né? E a gente, Coronel, nós temos a obrigação de ser fatores de proteção desses jovens. Como que nós vamos ser fatores de proteção? Entendendo o que está acontecendo com eles. Não falando, tudo bem, põe embaixo do pano, né? Vai melhorar, isso é coisa de jovem. Depois ele melhora, e a coisa só tende a crescer. Então, a importância da família no processo de prevenção é trabalhar junto, antes que coisas ruins aconteçam, percebendo que existem atitudes lá equivocadas daquela criança. Daquele jovem. Você sabe, por isso que aumenta o número de infrações do trânsito. Ele vem, se ele tiver carta, ele vem com mais multas, acontece, porque ele muda de turma, ele muda de comportamento. E às vezes mesmo se ele não tiver, né? Porque a maioria das vezes nós começamos a ensinar nosso filho a dirigir pequenininho, pondo no colo, mexe no volante do carro, e ali aquele jovem já sai dirigindo em uso de droga e sem habilitação. Porque o nosso comportamento fez sem enxergar com que ele fizesse, tomasse todas essas atitudes, porque eu não estou tendo alerta, eu não estou fazendo o que é correto. E por isso vai aumentar muito o número de hostilidade com os familiares. Fica difícil o relacionamento com familiares em casa. Quando a gente ouve que um filho sofreu um acidente, até morreu, né, por pegar o carro sem carta, Sim. por beber e sair, né? Isso nós, de alguma forma, não estou dizendo que o pai tem que ser culpado, mas ele tem que entender a responsabilidade dele para que esse tipo de situação não aconteça, Coronel. Ele tem que estar continuamente prestando atenção no comportamento do filho, continuamente acreditando na escola, porque tinha gente, eu passei por isso. A escola chama e fala, isso assim, assado, está acontecendo isso. Essa escola é muito chato.
que eu tinha que fazer? Tentar chamar meu filho e falar, o que acontece? Estou falando isso. E a gente tem a tendência de não querer que aquilo seja uma realidade. É difícil, o filho dele está abstêmio aos 9 anos. 7 anos. 7 anos, o dela também está lutando. Então, mas o pai, por isso que esse programa é um programa da família. O olho dele fica bastante vermelho, por isso ele pinga colírio sempre. Sim, e você acha colírio nos lugares mais ilusitados, né? Dentro da palmilha do tênis, enrolado na meia, dentro da caixa de cotonete. Então, assim, vamos prestar atenção. Por que um colírio tem que estar escondido dentro da palmilha do tênis se um colírio é uma coisa normal quando eu tenho uma irritação ocular, né? Então é estranho. Começamos a achar algumas coisas em lugar estranho, vamos ficar alerta, família, vamos procurar entender, vamos sentar para conversar e ser assertivo, né? Conversar. E o amor exigente está sempre na retaguarda disso aí. Você está aí na sua casa, você está desconfiado, tem algum problema, sozinho é difícil. Você chamar seu filho e falar para ele, filho, eu estou achando que você está... Ele vai mentir. Não, 99% das vezes ele vai mentir. Agora, se você buscar ajuda, você pode ter a assinatura da revista do Amor Exigente, por exemplo, essa revista aqui, você já tem assinatura, quanto custa por... R$100 por ano, coronel. E recebe 12 revistas. Todo mês você recebe na sua casa e R$100 por ano. Então, por isso que nós estamos falando para você. A Cláudia explicou que o filho dela teve problemas com droga e você não acredita, mas ele desenvolveu esquizofrenia. Sim. Constatado pelo médico. Constatado, tem laudo médico. Sim. Laudo médico. Então, você acha que isso não existe? Isso. Não vai acontecer na minha casa. Desleixo, o aspecto físico. Você vai encontrar pequena porção de droga na gaveta ou em algum lugar, mas ele não tem cuidado com o físico dele, ele não tem mais cuidado. Não, e a droga é geralmente do meu amigo. Meu amigo que me deu para guardar para ele e tal, e a gente fala que tá bom, então devolve. Né? Não fica com isso em casa. Não fica com isso em casa. A gente quer acreditar que aquilo é verdade, né? O tempo todo, coronel. Aumenta a fome, a maconha, a larica ou não? Quando a maconha, sim, mas hoje em dia eles estão fumando muito mesclado, que já é raspas de crack, com a maconha, que já não dá muita fome e a pessoa não fica tão letárgica, tão devagar. Ela fica mais... ela fica mais elétrica, né? Ela corre mais, faz mais as coisas. Então, engana um pouco também, né? Olha, tem muitos itens, mas esse item final, se a família... Tem muitos itens ainda que nós vamos comentar. Se a família tiver olhos para ver e estiver informada, é hora de ajudar e salvar o usuário, o filho. Como é que vocês dois decidem isso? Quer que eu fale? Eu falo. Bom, o Amor Exigente, ele existe em 930, 940 lugares no Brasil. São 940 reuniões, são feitas... Existem 940 grupos, mensalmente esses grupos se reúnem, né? Reúnem geralmente uma vez por semana, e nós temos em torno de 100 mil pessoas que vão a esses grupos todo mês. Qual é a intenção desse momento? Um momento de reflexão, onde as pessoas vão, se encontram e conversam entre si, partilham as suas dificuldades. Por que elas fazem isso? Para dar a chance de que você que está enfrentando esse problema possa encontrar em uma dessas partilhas uma saída para o seu problema. Então, você precisa de orientação. Eu precisei de orientação. Entra na internet, aí tem o Amor Exigente perto de você. O amorexigente.org.br, e quando você entra no amorexigente.org.br, vai estar do lado direito um link escrito Localiza-e. Você clica lá, coloca o seu CEP e vai dizer qual é o grupo perto de você. Mas o mais importante é não fique só. Ninguém fica sozinho, você não consegue saber o que faz. Junto com pessoas que passaram pelo problema, esse acolhimento Você vai me encontrar lá como voluntário, você vai encontrar a Cláudia como voluntária, você vai encontrar o Ronaldo lá como voluntário. Nós nos encontramos, nos abraçamos e trocamos ideia. Com certeza. E essa partilha vai ajudar que as pessoas... Agora, só uma coisa rápida. Tá. A técnica é conhecida como técnica do espelho, coronel. Nós estamos numa união com 8 pessoas e uma pessoa vai fazer uma partilha.
Aí a outra pessoa, depois dessa partilha, vai dar um retorno para ela. Então, o senhor, imagina que o senhor falou alguma coisa, eu digo, olha, coronel, comigo aconteceu assim, assim, assado, eu fiz isso. Aí para o senhor vai falar assim, isso aí não me interessa. Mas ela está do lado do senhor, fala, puxa, o que o Ronaldo falou interessa para mim. Espelho terapia. É como se você estivesse no espelho, você estava sozinho, agora não, agora você está. Exatamente, coronel. É isso aí. É o programa Edson Ferrarini, é o programa da família, levando sempre orientações. Obrigado, Cláudia. Gratidão. Obrigado, Ronaldo. Satisfação. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Pronto, coronel.